Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 9 de maio de 2023, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Os alunos que estão aqui hoje são os alunos do 8º ano do ensino fundamental, e os alunos que estão presentes são eles: a Mariana, o João Gabriel Machado, a Maria Eduarda, a Yasmin, o Guilherme, o João Pedro, o Vitor e o Richard. Os demais alunos que por um motivo ou outro faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. E hoje daremos início à situação aprendizagem 2, parte 1. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então, qual é a fala que tem na apostila na página 39 sobre a situação aprendizagem 2? Lá fala assim: reconhecer e utilizar procedimentos para obter uma fração geratriz que dá origem a dízimas periódicas simples e compostas é a abordagem feita na situação aprendizagem 2. O que é esse negócio aí? Fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Professor, mostrando a animação, né? Você viu lá? Contorninho no segundo bimestre. Olha lá. A habilidade que nós vamos estudar é a habilidade EF08MA05, que tem lá: reconhecer e utilizar procedimentos para obter uma fração geratriz para uma dízima periódica. Objetos de conhecimento: dízimas periódicas, fração geratriz. Página 44, é a lição de casa que eu tinha pedido, né? Atividade 1. Cada número no seu lugar. Vamos retomar a localização de números racionais na reta real, envolvendo as frações irredutíveis e as frações equivalentes. 1.1 em dupla, complete a reta numérica a seguir, considerando cada intervalo igual a... Como que eu leio aqui lá? 0,1. Quer dizer que é um quê? 0,1 é um? É uma parte de um inteiro. Isso. E como que a gente chama ele? Chama ele de um décimo, um centésimo ou um milésimo? Um décimo. Quando é uma casinha só depois da vírgula, é décimos. Quando são duas, centésimos. E quando são três, milésimos. Tá bom? Aqui está a reta que tem aí de vocês, certo? Então cada intervalo aqui vale 0,1, ou seja, vale um décimo. Então vamos lá, completando aqui. Vamos fazer para o lado direito. Quem é o próximo aqui? 0,1. E para o lado esquerdo? Não, para o lado esquerdo. Menos 0,1. Para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo. E aqui? 0,2. E aqui? Menos 0,2. Tá, eu vou apagar, como não é tão difícil, a gente já vai fazendo a animação. Lá, subiu tudo uma vez só. Achei que ia subir um por vez. Então ali é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Aonde que ficaria o 0,10? Ali a gente já tá com um inteiro daí. Mas não, eu quero saber onde que fica o 0,10. Ué, ali só onde tá o 1, cara. Não. Aumenta No mais meio, no espaço? Não. Aumenta mais no espaço?
aqui esse 0,10? Tá aí, o 0,10 está aí. Tá na eu tô vendo. Tá Oi? na reta. 0,10 não é 1? E daí o 0,11 é o quê? É 1,1. Quer dizer que 10 centavos vale R$1? Ah, entendi. Não faz sentido. Então cada um disso daí vale 1 centavo. Ah, entendi. Não vale 1 centavo não. Vale 1/10. Eu tô falando se fosse pra contar com dinheiro. Valia quanto? Valia 10 centavos daí? 10 centavos é quando tem duas casas depois da vírgula. Ele vale 1/10 de R$1. Quantos que é 1/10 de R$1? Décimo de R$1 são 10 centavos. Isso. Mas eu falei se ele valia E aonde, 10 centavos. e aonde que tá então o 0,10? Ainda não sei. Aí já no meio, né? No meio aqui? Aí, ó, 0,10. Aqui? Não, aqui embaixo, né? Não, eu quero saber onde que ele tá na reta. Quero saber onde que ele tá na reta numérica. Ah, eu acho que é no 1 ainda. Ah lá? Aqui assim? Eu acho que é bem pertinho. Não é nem perto do... Ô, senhor, mas por que eu não não é sei um? não, senhor. Por que não é 1? Porque o 1 é 1 inteiro. E aí, quando eu falo 0,10, quer dizer que eu peguei o 1 inteiro, dividi em 100 partes e peguei 10 partinhas só. E aonde que ficaria aonde que ficaria o 0,10? Mas tem, senhor. Tem. Ficaria no lugar do 1. 1 é 1 inteiro. E ali eu peguei o inteiro, dividi em 100 partes. Coloca o 0 do lado do... Ó, vou mostrar aqui. Tá vendo aqui a parte de cima? A parte de cima eu peguei o inteiro e dividi em quantas partes? Cadê? Aqui, ó. Daqui até aqui. Foi dividido em quantas partes iguais? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 10. Então cada um desse aqui é 1/10. Agora imagine eu pegar essa parte inteira e dividir por 100. E aí eu vou pegar 10 partinhas. Aonde que vocês acham que ele vai ficar essas 10 partinhas? Ah, lá no comecinho, senhor. Lá no comecinho. Aonde mais ou menos? Na frecha? Não, ele fala no comecinho daqui pra lá, né? Aqui é o comecinho. Eu acho que no pontinho ali, no segundo tracinho, ó. Aqui mais ou menos? É. Não. Acho que mais pra lá um pouco. Aqui mais ou menos? Mais pra lá. Aqui? É, aí. É. O 0,10 é a mesma coisa que 0,1. E onde que fica o 0,100? Lá no 1, lá. No mesmo lugar aqui, ó. 0,100. Porque, ó, isso daqui é 0,1. Pode lá. Certo? Quer dizer, 1/10. Se eu falar, me vê 1/10 de R$1, você vai pegar R$1, vai dividir em 10 partes e vai dar uma parte para mim. Ou seja, isso vai dar 10 centavos. Se eu falar, me vê 10 centésimos de R$1, você vai pegar R$1, vai dividir em 100 partes e vai dar 10 unidades para mim, que dá 10 centavos. Se eu falar assim, me vê 100 milésimos de R$1, você vai dividir o R$1 em 1000 partes, vai pegar 100 partinhas e vai dar a mesma coisa. Então, ó, presta atenção. 0,1 é igual a 0,10, é igual a 0,100, é igual a 0,1000. Até quanto zero eu posso pôr para o lado de cá e não vai mudar nada? Quanto a gente quiser. Infinitos. Porque o zero à direita depois da vírgula não vale. Se eu apagar todos eles, eles vão ficar tudo igualzinho. Certo? Não fazia parte desse exercício, mas foi bom para a gente relembrar. Então quando você fala, quem é maior? 1/10 ou 10 centavos? É a mesma coisa. Quem é maior? 1/10, 10 centavos, desculpe, 1/10, 10 centésimos ou 100 milésimos? Tudo é a mesma coisa, tá bom? Agora o lado esquerdo é tudo igual, só que com o quê? Com o símbolo negativo. E ele começa do zero, vai para o menos 0,1, menos 0,2 e assim vai. Pronto? Podemos ir para o próximo? Sim. Sim, 1.2. Represente os números escritos anteriormente por vocês na forma fracionária, na reta numérica. É fácil. Explique como você fez para escrever esses números. É a mesma coisa que você falou pra nós hoje. Então tá, como que seria esse primeiro aqui então? Em fração. Seria tipo assim, senhor. É o 1, 0,1 e
Ó, é uma fração. Quem em cima, quem embaixo? Sim, o 10 em cima O 10 em cima e o 0,1 embaixo. Tipo, é uma parte. e o 0,1 embaixo. Não. Fração tem que ser É mesmo, ó, o 10 embaixo e o 0,1 em cima é. o 10 embaixo e o 0,1 em cima. Eu acho. Onde que você achou 0,1? Lá, então. Então tá. Daí a hora que você faz a divisão da fração, ela tem que dar isso daqui. Vamos chamar a calculadora para fazer a divisão? Chame ela. Olha lá. 0,1 dividido por 10. Deu ruim. Deu que nem que você falou. Deu 0,01. Não é 0,1. E fração tem que ser o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo. Ah, então é um só. Isso. Você dividiu a parte inteira em 10 partes. Certo? Dividiu em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, E se 9, fosse 100%, 10. Seria Aí 10. era 100 embaixo. Isso. Seria 10%. Isso. 10 em cima e 100 embaixo. Porque você ia pegar o inteiro e ia dividir em 100 partes. E 0,1 é a mesma coisa que 0,10. Ou seja, é a mesma coisa que 10 partes. E aí, agora esse caso aqui. Você dividiu o inteiro em 10 partes. E a parte de cima tem quantas partes? Uma só. Então aqui, 1/10. Como que fica o segundo número? 2 décimos. Professor, mas O próximo. Eu vou colocar aí que sempre, Chico. Faz aí, bonitinho. E depois nós vamos aprender a fazer fração equivalente. 3 décimos. E aqui? 4 décimos. E aqui? 5 décimos. E aqui? 6 décimos. E aqui? 7 décimos. E aqui? 8 décimos. E aqui? 9 décimos. E pro lado esquerdo, como que ficaria aqui? Menos 1 décimo. E aqui? Menos 2 décimos. E aqui? Menos 3 décimos. Menos 4 décimos. Menos 5 décimos. Menos 6 décimos. Menos 7 décimos. Menos 8 décimos. Menos 9 décimos. Deixa eu dar uma lida no 1.3 aí para ver se eu não vou atropelar a correção. 1.3 fala assim: considere as frações do item 1.2, se é possível escrevê-las com o denominador. Não vou estragar. Eu ia estragar a resposta já do 3. Eu ia falar: vamos achar frações equivalentes? Não vamos achar em nada. Então, subindo aqui a fração, olha lá. 1 décimo, 2 décimos, tudo positivo para o lado direito, tudo negativo para o lado esquerdo. Agora 1.3. Opa. Posso ver? Pode. Ó, uma possível explicação seria converter cada número decimal em fração, usando a propriedade de potenciação. Sendo assim, ó, nós estávamos vendo potência agora há pouco, né, na aula passada. Sendo assim, 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Você sabe por que elevado a menos 1 vai dar 0,1 não? Olha lá, propriedade. 1 vezes 10 elevado a menos 1. Quando eu vou resolver esse daqui primeiro e o meu expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Daí você vai falar, mas como que eu vou inverter a base? A base não é 10, só que ela é 10 inteiros. 10 dividido por 1 não dá 10? Se eu for montar ela em fração, ela vai ficar 10 inteiros. Toda vez que o seu expoente for negativo, se o seu número não tiver em fração, se coloca ele em fração. Aí ele está elevado a menos 1. Então agora eu não quero ele elevado a menos 1. Eu quero que ele fique elevado a 1 positivo. Mas para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma inversão. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. E aí? O 10 vem para baixo e o 1 vai para cima. Quantos que dá 1 elevado a 1? Dá 1. E 10 elevado a 1? 10. Pronto, 1 décimo. E 1 décimo é 0,1. Certo? Podemos ir para 3 já ou não ainda? Registro. Vamos lá. Próximo, ainda na página 44,
1.3. Considerando as frações escritas no item 1.2, se possível, escreva-as com denominador 5 e represente-as na reta numérica. Tem aqui a reta, né? Belezinha. Esse primeiro aqui, ó, 1/10. Dá para fazer uma fração equivalente que a parte de baixo seja 5? Peraí. Dá, não. Dá não, né? O negócio vai dar B, né, senhor? Toma banho. É frações equivalentes. Tem tudo a ver, sim. Eu poderia fazer assim, ó. Pensa comigo. Eu vou dividir a parte de baixo por 2, vai dar 5. Eu divido a parte de cima por 2, dá 0,5. Mas lembre-se, toda fração tem que ter o número inteiro em cima, o número inteiro em baixo. Ah, professor, mas para transformar em número inteiro é só multiplicar por 10 aqui e por 10 aqui. Vai dar 5 50avos. Aí, ó, belezinha, mas não é a parte de baixo valendo 5, virou 50. Então, o primeiro não dá. O segundo dá? No segundo, acho que Dá. Dá. Muito bem, dá sim. Vamos dividir o de baixo por 2 e o de cima por 2. Quantos que dá 2 dividido por 2? 1. 10 dividido por 2? 5. Então, 2/10 é a mesma coisa que 1. Não, como que eu leio isso aqui? 1. é 1/5. Não, 1/5. Isso, 1/5. Muito bem. 1/5. Então lá. Esse daqui dá para fazer também uma fração com denominador 5? Não. Por que não? Porque é ímpar lá. A parte de cima sendo ímpar não vai dar, porque o 10 tem que ser dividido por 2. E nenhum número ímpar dá para dividir por 2 sem que ele dê com vírgula. Ali o 4. O 4 dá? O 4 dá. Vamos ver. 4 dividido por 2? 2. 10 dividido por 2? Assim. 5. Deu também. Os 5/10 dá? Aqui deu 2/5, né? 5/10 não. E o 6? Dá. Dá. 6 dividido por 2? 3. 10 dividido por 2? 5. Aqui dá? Não. E aqui? Dá. Aqui dá. Quantos que dá 8 dividido por 2? 4. Quantos que dá 10 dividido por 2? 5. Na verdade, o que eu fiz? Comecei a juntar de 2 em 2, ó. Esse daqui. Opa, juntei errado aqui. Sinal assustou eu. Ó. Parou, senhor? Só tá fazendo um pulando, outro pulando, fazendo um pulando. Então aqui, ó, isso que eu ia falar, João. Se eu dividir ele em 5 partes, ó, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então eu fui dividido em 5 partes. Essa aqui é 1/5, essa aqui é 2/5, essa aqui é 3/5, essa aqui é 4/5. Essa daqui também poderia ser 5/5, que é a mesma coisa que 1 inteiro. É só esses ou tem mais? Tem mais do outro lado? Olha, mas olha que interessante. Se eu respondi do outro lado ali, eu acabei errando, sabe por quê? Por quê? Ah, não errei não. Eu ia falar porque o denominador lá é negativo. Não, pode ser que seja a parte de cima, o numerador seja negativo e a parte de baixo seja positiva. Quem que seria os que tem o denominador aqui? Aqui, né? É a mesma coisa dos outros. 10 dividido por 2 dá 5, Só que daí aqui seria menos 1/5, aqui seria menos 2/5, aqui seria menos 3/5, aqui seria menos 4/5. E o menos 1 inteiro também poderia ser menos 5/5. O 1 não é. Oi? O primeiro ali? Esse daqui? Não, da lado de cá. O DK? Foi o menos. Não, senhor. Onde? 1. É verdade, obrigado. Negativo também. Tava fazendo um crime aqui. Obrigado. Subindo a resposta lá, ó. Aonde deu para mudar eu mudei, aonde não deu para mudar eu não mudei, certo? E do outro lado, mesma coisa. Única saúde, Deus te cria. Única observação que eu gostaria que vocês fizessem aí, que eu não coloquei de verdinho ali, é que esse número 1 também poderia ser 5/5. E o menos 1 poderia ser menos 5/5. Tá bom? Pause para registro. Continuando. 1.4. Das frações descritas no 1.3,
Quais são irredutíveis? Irredutíveis? Não dá para reduzir mais. Ai. Então aqui, ó, essa todas as frações. Qual delas que não dá para reduzir mais? Ai. 1. Ó, o 1/10 dá para reduzir? Não. Não. Ela é irredutível. 1/5 dá para reduzir? Não também. Ela é irredutível. Como é que a gente sabe isso, senhor? Como que a gente sabe? Boa pergunta. É quando você pega aqui, ó, coloca 1/10 e tenta fazer uma simplificação pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, assim vai. Aí você nem tenta, porque o número 1 é menor que o menor primo. Quem é o menor primo? Quando a parte de cima é 1, não dá para reduzir mais. Ah, entendi, senhor. Aqui o 3 dá para reduzir? Não. Dá para tentar. O 3 dá para dividir por 3, olha que belezinha. Mas o 10 dá para dividir por 3? Ô, senhor, pelo que eu entendi, Não. então é tipo assim, ó. Tipo, tem 2, 3, 5, 7, 11, tem. Tipo, entre 7 e 11, se for um número, já não dá, né? Você tem que tentar reduzir, que nem você falou ali. Por que você falou para mim que o 3/10 dava para tentar reduzir? Porque o 3 é primo. E o 3 dá para dividir por 3. Eu entendi, senhor. Mas o 10 dá para dividir por 3? Não. Não, vai dar com vírgula. Então isso aqui é irredutível. Esse Então- também é irredutível. Então, tipo, ali no número de cima lá da fração, tipo, se for qualquer número que não seja primo, já tá, né? Não, dá. Quer ver, ó? Vamos lá. Então essas três, por enquanto, estão irredutíveis. Não dá para reduzir mais. Essa aqui, vamos tentar reduzir. O 2 dá para dividir por 2. Mais o 5 dá para dividir por 2? Não. Vou tentar dividir por 3. Não, nenhum número mais vai dividir o 2, porque o 2 só dava para dividir por 2. Então essa daqui também é irredutível. 5 é redutível. A gente tem que achar quais são irredutíveis. Por enquanto é essa que nós fizemos círculo. O 5/10 dá para reduzir? Acho que não. Essa dá. Por que dá? Presta Dá atenção. pra dividir, professor, dá 2 números. Não, ó, dá para dividir, o 5 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Dá. Então eu posso dividir por 5. A parte de baixo dá para dividir por 5 também? Dá, então ela é redutível. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então ela é reduzível ainda. Então ela não é irredutível, dá para reduzir mais. A 3/5 é irredutível? Tenta lá, dá para dividir por 2? O 3 dá para dividir por 2? Não dá, né? O 3 dá para dividir por 3. Agora tem que ver se a parte de baixo também dá. 5 dá para dividir por 3? Não, então ela é irredutível, não dá para reduzir mais. 7/10. Eu já percebi que o 7 é primo. Então eu vou só olhar se a parte de baixo dá para dividir por 7. 10 dá para dividir por 7? Não, ela também é irredutível. 4/5. 4 dá para dividir por 2, mas o 5? Não. 4 dá para dividir por 3? Não. 4 dá para dividir por 5? Passou de 4, para. Passou do número que você está tentando, você não vai conseguir dividir, né? Então essa aqui também é irredutível. E aí? 9/10. O 9 dá para dividir por 3. Mas o 10 dá para dividir por 3? Não. Então também é irredutível. Todas essas são irredutíveis. Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Só os 5/10 que ainda daria para reduzir. Eu vou riscar do lado de cá também as que são irredutíveis. Eu vou fazer um círculo em volta delas. Ô, senhor, se Menos eu colocar 1/10. Que é só os 5/10 que melhor, né? Você pode escrever isso também. Só os 5/10 que não é, que é redutível. Todas as outras são irredutíveis. Boa. Só os 5/10 e o menos 5/10 que são redutíveis. Os demais são todas irredutíveis. Menos 5/10, não é, senhor? São duas que dá para reduzir. O menos 5/10 e os 5/10. Pause para registro. É irredutível.
Continuando então. Olha lá, essas frações não têm divisores comuns para os seus numeradores e denominadores que sejam diferentes de 1. Então, João, você que estava perguntando já hoje, para ele ser reduzível, para ele poder ser reduzido, ele tem que ter o numerador o divisor, e o denominador que tenha um número que divida os dois. E a gente sempre usa os números primos para facilitar em vez de ficar chutando números. E se for um lá também não dá certo. Tem que dividir o número de cima e o de baixo. O mesmo número tem que dividir o número de cima e o de baixo. Por exemplo, essa fração aqui, ó, é 10 centésimos. Ela é reduzível? 10 centésimos é? É. Vamos pegar os números primos. Ah, você poderia vir falar assim pra mim, ó. Professor, eu vou dividir por 10 o de cima e eu vou dividir por 10 o de baixo. 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 dá 10. Pronto, cheguei na forma irredutível. Mas eu tive que ter uma cabeça muito boa para saber que ele divide por 10 os dois. Por quê? Porque tem números muito grandes que daí você vai ter que ficar procurando quem que eu vou dividir. Então, quando for assim, se faz o quê? Começa pelos números primos, daí não tem erro. Quer ver, ó? Números primos, 2, 3, 5, 7. E se eu precisar mais, eu venho pegar. Quem é o primeiro número primo? É o 2. Então, eu vou dividir o de cima e o de baixo por 2, porque são números pares, então dá para dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. 100 dividido por 2, 50. Dá para dividir por 2 de novo? O 50 dá, mas o 5 não. Então daí você não divide mais com 2. Dá para dividir por 3? 5 não dá. O 5 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. Então eu vou tentar dividir por 5. Aí eu divido por 5 de cima e também tem que dividir por 5 de baixo. 5 dividido por 5 dá 1. 50 dividido por 5 dá 10. Aí, cheguei na mesma resposta. Certo? Vamos lá. Próximo. 1.5. O quadro a seguir apresenta algumas frações. Complete-o com suas frações equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis das que foram apresentadas. Olha lá como que funciona então. Essa é a fração irredutível. Eu vou fazer as duas primeiras linhas e depois vou pedir ajuda para vocês fazerem as outras. Então fique atento. Essa primeira fração aqui, ela é a fração irredutível. Para eu achar frações aqui, eu tenho que achar quantas frações equivalentes? 1, 2, 3, 4. Dá para fazer de várias maneiras, são infinitas possibilidades. Então você pode multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, ou dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Qual número que vamos fazer aqui em cima? Multiplicar por quantos? Por 2. Vamos por 2 primeiro. Vou multiplicar por 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Pronto, achei uma fração equivalente. Então vamos lá, fala para mim a próxima fração. Pode falar, por 3, né? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Pronto. Ache a próxima fração para mim mais fácil. 18 e 6. Olha o que o Richard fez. Ele pode ter feito o seguinte: fez o 9 vezes 2 e o 3 vezes 2. É isso que você fez? Ou ele podia fazer isso aqui, ó. 3 vezes 6 e 1 vezes 6. Também daria certo, tá bom? É só ali que pode, é só daquela primeira ou de qualquer uma que pode? A irredutível é tudo na primeira. As outras você pode fazer do jeito que você quiser. Mas se a gente quiser fazer das outras, a gente pode. Tem que ter a irredutível na primeira coluna. Ah, só no primeiro. É. Fala mais um aí pra mim. Vamos multiplicar por 100, por exemplo, ó. 3 vezes 100, 300. 1 vezes 100, 100. Agora vocês vão ver que vai subir minhas respostas e não tá igual. Olha lá. Uma resolução possível, quer dizer que pode aparecer
Várias. Não é só. A única que não vai mudar para ninguém é qual coluna? Ah, não sei. Tem uma coluna que não tem como dar diferente de ninguém. Não, qual coluna? Eu falo, coluna. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna ou quinta coluna? Não. Qual coluna que vai ser igual para todo mundo? Se todo mundo for numa sala e fizer e acertar, a primeira coluna vai estar igual para todo mundo. Por quê? Na primeira, por quê? Porque de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis. A irredutível é uma só. Então nós podemos fazer 300 frações diferentes, mas a irredutível é 3 inteiros na primeira linha aqui. Não tem uma menor que essa fração. Então a menor fração vai ficar sempre na primeira coluna. Então olha lá, que nem eu falei para vocês, vai subir lá, ó. Olha lá, a primeira minha ficou igual ao que vocês tinham falado, não ficou? Ó, a segunda também. Por que a terceira ficou diferente? Por que a do Richard ficou diferente da minha? Ué, porque existem várias frações. Eu pensei em pegar o 3 e multiplicar por 4 dá 12. 1 multiplica por 4 dá 4. O Richard pegou o 9/3, que é uma fração equivalente a 3 inteiros, e multiplicou por 2. Não está errado não. Não está errado não, tá? Então, ó, aqui deu 300 centésimos. Ah, professor, mas o certo era 15 cinquavos. Leia aqui. Uma possível resolução. Pode ter várias resoluções diferentes. A única que tem que ter igual para todo mundo é a primeira coluna. De baixo lá é a primeira também, né? Vamos achar a primeira, a irredutível. Como que fica a irredutível de 3 nonos? Irredutível de 3 nonos, Sei lá, não, vamos calcular. Como que faz? 3 vezes 3. Não, calma aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Para reduzir. Lembra? Nós fizemos uma redução aqui em cima. Eu tenho que olhar os números primos. Se você não usar os números primos, vai dar muito trabalho. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Dá para dividir por 2 o de cima e o de baixo? Não, então vou apagar. 3, senhor. O próximo número primo? 3. Então, dá para dividir o número de cima e de baixo por 3? Dá. Então, nós vamos dividir. 3 dividido por 3? 1. 3 dividido por 3 é 1. 9 dividido por 3? 3. Dá para reduzir mais ainda essa fração? Não. Quando está o 1 em cima, quer dizer que ela é irredutível já. Então, achamos. Ah, mas o Richard ele pensou diferente, então ele pensou errado. Não foi o caso aqui. Mas se o Richard falava, senhor, na primeira eu coloquei diferente. Errou. Por quê? A fração irredutível tem que estar na primeira coluna. Agora, as outras colunas podem estar tudo diferente. Vamos lá, vou escolher um por vez. João Pedro, faz uma fração equivalente para mim aqui. Vezes 2. Vezes 2? Ah, não, vezes 2. Pode ser, pode ser. Quantos que dá 3 vezes 2? 6. 6. Quantos que dá 9 vezes 2? 18, você já achou. Muito bem. Vitão, faz o próximo. Uma fração equivalente, mas que seja diferente das 3 primeiras. Hã? Não pode repetir, mas você pode multiplicar pelo mesmo número uma outra fração. Você quer multiplicar por 2? Se você multiplicar esse por 2, vai dar igual, não vai? Então você pode multiplicar a primeira fração por 2 ou a terceira fração por 2. Qual que você quer? A terceira? Então vamos multiplicar por 2. 6 vezes 2? 12. 18 vezes 2? Quantos que deu? 32. Não. Não é 32? Não. 36. 36. É mesmo 36. Muito bem. Richard, quem vai ser a próxima fração? Quem vai ser? Pode o 3. Quem que você querer multiplicar por 3? A última? Vocês são corajosos, bicho. Vai lá. 12 vezes 3? 36. 36 vezes 3? 90, 6, 12, 4, 6, 4.
124? 108 eu achei também. Mas vamos montar a conta para ter certeza. Vai. 30, para aí, rapaz. 36 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Subiu 1. 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. 108. Agora, deixa eu contar um segredo para vocês. Ó, outro jeito que daria para fazer aqui. Outro jeito que daria para fazer aqui. Qual é a fração irredutível? Foi a primeira que nós achamos, não foi? Eu vou apagar aquelas ali só para mostrar o outro jeito. Quem é a primeira fração que nós achamos que é irredutível? Quem é a fração irredutível? É 1 terço. 1 terço. Vou multiplicar a fração irredutível por 1. Vai dar ela mesma. Vou multiplicar por 2. 1 vezes 2? 2. 3 vezes 2? 6. É a mesma coisa? São frações equivalentes? São. Vou multiplicar por 3. 1 vezes 3? 3. 3 vezes 3? Opa, já tem aqui, então não vou multiplicar por 3 não. Quem é o próximo número depois do 3? Esquece os números primos agora. Esquece os números primos. Número normal, 4. 1 vezes 4? 4. 3 vezes 4? Olha quantas frações diferentes nós estamos achando. Próximo aqui, vou multiplicar por 5 agora. 1 vezes 5? 5. 3 vezes 5? 15. Todas as frações que nós achamos antes e achamos agora são frações equivalentes? Sim, porque nós multiplicamos de cima e de baixo pelo mesmo número. Subindo a resposta lá, ó. O meu está diferente, mas está algumas iguais a que nós fizemos já hoje. Certo? Então, primeiro passo, achar a fração irredutível. Qual é a fração irredutível de 5/30? Números primos. Quem são os primos mesmo? 2, 3, 5, 7. 5 centavos, calma aí. Por quem que eu divido? O de cima e o de baixo? Peraí, por 5. Por que 5? Porque 2 não dá, o 5 é primo. Viu que o 5 é primo? Só vai dar para dividir por 5. Então vamos lá. 5 dividido por 5, você vai cair, João. 30 dividido por 5. Quantos que dá 5 dividido por 5? Quantos que dá 5 dividido por 5? 5 dividido por 5, 5. 1. É mesmo. 30 dividido por 5. Dá 5, 30, 6. 6. Então a fração irredutível dele é 1/6. Yasmin, sua vez agora. Acha uma fração equivalente a 1/6. Automaticamente ela vai ser equivalente a essa. 2 em cima e 12 embaixo. Para quem não entendeu o que ela fez, ela multiplicou de cima e de baixo por 2. Guilherme, acha uma fração equivalente para mim, por favor. 3. 18. Muito bem. Eu já ia fazer 4, ia multiplicar por 4. Esqueci que tinha o 3 para multiplicar ainda. João Machadão. Opa. Pega a primeira fração. Vai multiplicar por quantos? A fração aqui, ó. 1/6. Vai querer multiplicar por quantos? Pode escolher o número. 5. Ah, mas o 5 já tem aqui, ó. Vamos pegar outro. Pega outro número. 7. Pode ser. Vezes 7. 1 vezes 7, João. 7. E agora, estudou outra moda? 6 vezes 7. Não. 6 vezes 6 dá 36. Com mais 6, 42. Então 7 42 avos. Muito bem, chegamos em uma equivalente. Olha que subiu lá. Quase tudo igual. Eu fiz 2 12 avos, 6 36 avos. Olha lá, o 7 42 avos bateu. É, só a primeira. Não, tá tudo certo. Não, só essa que tá diferente, ó. Essa daqui. Quem encaixou essa aqui mesmo? Ah, o Guilherme quebrou comigo. Tô brincando. É, então, mas é que isso mesmo, pode ter muitas frações diferentes. Quase. Só o Guilherme que não tá muito sintonizado. Oi? Pô, aquela fração que estava certa lá, pode deixar ela. Agora nós vamos achar a fração irredutível dos 6 42 avos.
Ah, agora presta atenção aqui, ó. 6/42. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim vai. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Dá para dividir o 6 por 2 e o 42 por 2 também? Dá, são pares, né? Quando os dois é par, achei, belezinha. Já vem aqui, ó. 6 dividido por 2 e 42 dividido por 2. Quantos que dá 6 dividido por 2? 3. 42 dividido por 2? 21. Dá para dividir por 2 de novo? O 3, 21 avos? Não, tudo ímpar, você é louco? Não dá. Quem é o próximo daí? 3. Vamos tentar por 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. E 21? Será que não? 3 dividido por 3? 1. 21 dividido por 3. Vamos somar 3 em 3 para ver? 3 com mais 3? 6. 9. 12. 15. 18. 21. Quantos 3 eu precisei? 7. Então, 1/7. 1/7 é. 1/7 é a fração irredutível. Maria Eduarda, pensa no número aí para multiplicar o de cima e de baixo pelo mesmo número. 2. 1 vezes 2, Maria. 2. 7 vezes 2. 14. Muito bem. 2/14 é uma fração equivalente a 1/7, que também é equivalente a 6/42. Mariana. Eu não entendi nada desse negócio, como é que é diferente e pior que não faz muito sentido meu lá. Faz. Se a gente desenhar, fica mais legal ainda. Qualquer hora nós vamos fazer desenho. Mariana, pensa no número para multiplicar. 3. 1 vezes 3, Mariana. Dá 3. 7 vezes 3. 7 mais 7 mais 7. Pode usar o dedo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais 7. Era só mais 7. Quanto? Não, você fez 4 vezes. É 21 só. Aí você continuou. Você fez mais 7 de novo. 21. 3/21 avos. Muito bem. Pedrinho. Mais um número aí. Mais uma fração equivalente a 1/7, que não está ali ainda. Escolhe o número lá e acha para nós. 2. Mais 2/14 já tem. A não ser que você pegue outra fração e multiplique por 2. 3, então. 3 já tem. 3/21 avos. Mas você pode pegar aqui, ó. Vamos fazer assim? Pega o 2/14 e multiplica por 2. Quantos que dá o 2 vezes 2? 4. 14 vezes 2? 14, 28. Você tinha falado fazer por 4, né? Vou multiplicar por 4 aqui para ver, ó. Presta atenção. Vou multiplicar por 4. 1 vezes 4? 4. 7 vezes 4? Que bruxaria é essa, louco do céu? Presta atenção a bruxaria aqui, ó. 1/7. Nossa senhora. 1/7 vezes 2 vezes 2. Vai dar 2/14. Você vai multiplicar por 2 de novo. 2 vezes 2, 4. 28. Então o que você fez? 2 vezes 2 dá quantos? 4. Então não é bruxaria não. Você fez parcial. Você multiplicou por 2, depois multiplicou por 2 de novo. Quando você multiplica por 2 e multiplica por 2 de novo, é a mesma coisa que multiplicar por 4. Tá bom? Subiram as respostas lá, ó. Bateu alguma? Só a última que não. A primeira bateu, é só a última que não. Tinha que ser o João Pedro. Não pensa igual a mim. Tô brincando, é muito difícil de dar coincidência. É, alguém poderia falar, quero multiplicar por 1000. Ué, vai dar diferente, vai dar um número grandão, mas dá. Mas dá. Então tá bom. Vamos lá, vamos achar a fração irredutível. Esse aluno novo aí que chegou agora. 168. Olha lá, 21, 168 avos. Vamos dividir pelos números primos. E agora? 2, 3, 5, 7. Quem é o número 2? Dá para dividir por 2? Dá ou não? Dá para dividir por 2? O 21 não, né? Então nem vou tentar. Dá para dividir por 3? Eu sei que o 21 dá 7. E agora? 168 dá para dividir por 3? Sim ou não? Vamos ver. 168 dividido por 3.
3 vezes 5, 15. Sobrou 1. Abaixo 8. Se abaixou, tem que resolver. 3 vezes 6, 18. Deu para dividir sim. Deu. 168 dividido por 3 dá 56. Então vamos lá. Turminha, dá para reduzir ainda mais? Vou tentar pelo 3. Já tentei. Pelo 7, porque, Yasmin, pode falar. Porque ele é primo. Né? O 7 é primo, só vai dar de dividir por ele mesmo. Então divide por 7 e divide por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 56 dividido por 7. Na tabela do 7, quem vê 7 dá 56? Dá 8, porque 7 vezes 7 é 49. Então dá 1/8. Essa é a fração irreduzível, que vai ser igual para todo mundo, porque é a fração irreduzível. Vitão, faz uma fração equivalente aqui para mim de 1/8. Esqueceu como que faz? Pega 1/8 e acha um número para multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Escolhe. Quantos? Então vai lá. Quantos que fica? Em cima é 1 vezes 2. Você escolheu 2, então você tem que multiplicar por 2. Quantos que fica a parte de cima? 2. E a parte de baixo? 8 vezes 2. 8 vezes 2 dá 16. Muito bem. Vai lá, João. Não, é meu, tem que seguir a regra. Vai lá, Yasmin. Não, o Richard. O Richard. Vai lá, Richard. Quer multiplicar por quantos? 3. Então vamos lá. Como que fica a parte de cima? 1 vezes 3. 3. E a parte de baixo? 32. Não, é 24. Isso. Vamos lá. Yasmin. Mas não era pra ser 3 vezes 16, senhor? Oi? Não era pra ser 3 Ah, não. Poderia fazer. Ele fez 1 vezes 3 e 8 vezes 3. Se ele fizesse o 2 vezes 3 e o 16 vezes 3, dava outra fração também equivalente. Yasmin, sua vez. Vai multiplicar por quantos? Pode escolher se você quer 1/8, 2. A segunda, vai multiplicar por quantos? 2. Por 2. Então lá, 2 vezes 2, 4. 16 vezes 2, 32. Muito bem. João Pedro, acha uma para nós aí. Mas acabou. Não tem importância, porque eu gostei da sua ideia. Ele quer multiplicar por 1000. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta fração? A quinta fração, olha como que ficaria. 21 vezes 1000, 21.000. Dividido. 168 vezes 1000. 168 mil. Isso aqui é uma fração equivalente? É fração equivalente. Ah, mas aí fica sem graça. Que você queria ali no quadradinho, né? Cuidado do fio só. Aí, obrigado. Pronto? Podemos passar para a próxima? Já acabou, senhor. Já? Falta 4 minutos. Então eu vou encerrar a aula, tá? Daí eu já volto aqui nessa parte. E, presta para mim, por favor, Isa. E por aqui nós encerramos a aula de hoje para a lição de casa. Atividade 2.1. Não vou judiar de vocês. Atividade 2.1. Lá na página 45 tem A, B, C, D, E e F. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.